Então, bem-vindos, pessoal, mais uma vez. Nós vamos, então, falar sobre a criatividade empreendedora, né, nesse mundo atual. E é um tema bastante importante, né, para a gente conversar e dialogar, porque nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem que trabalhar muito o que está acontecendo. Está aumentando o número de abertura de empresas, mas não necessariamente só porque as pessoas querem ir para empresas especificamente, né? Muita gente, com essa vida que a gente está tendo agora, de trabalhar em casa, de remoto e de repensar tudo, está repensando todo o seu trabalho, né? Desde na empresa, desde o seu negócio, de repente está vendo também outras oportunidades que, infelizmente, a gente está passando por uma coisa que é difícil, mas, por outro lado, também tem aberto bastante oportunidades e novos caminhos, né? Um caminho é o que a gente está vivendo agora, né? A gente tinha, até ano passado, uma dificuldade, a gente não pode fazer remoto, tem que fazer tudo presencial, tudo presencial. Enfim, a circunstância impôs que nós aprendêssemos a lidar com esse virtual, que de vez em quando ainda está entregando algumas pecinhas da gente, de vez em quando ele trava, de vez em quando não dá muito certo, mas a gente vai funcionando, na verdade, né? Então, assim, é um tema que é importante e o empreendedorismo, e para ser empreendedor a gente precisa também de transitar dentro da nossa criatividade, como que a gente pode transformar o que nós estamos vendo, na verdade, para ampliar essa nossa percepção. Então, aqui tem, né, o Como Dar a Vida, que já é o texto que a gente, né, é o título, eu vou passar isso de uma vez. Então, assim, né, eu queria só relembrar rapidamente, é um tema já bastante usual, né, ele vem desde 72, mas bastante importante que a gente lembre, que é o perfil do empreendedor. Esse perfil do empreendedor foi pesquisado pelo McClelland. O Sebrae usa e já usou muito esse perfil, tanto nos programas do Empretec dele, né? E são essas características que o empreendedor precisa de ter, né? Que é a busca de oportunidades, né? Iniciativas, a persistência, o comprometimento, a exigência de qualidade e eficiência, correr riscos, mas riscos calculados, claro, estabelecimento de metas, a busca de informações, planejamento e monitoramento sistemáticos, persuasão e redes de contato e a independência e autoconfiança, né? Então, assim, são características imprescindíveis para que você tenha um bom resultado enquanto empreendedor. Só da gente estar aqui... Sem dizer que o empreendedorismo, né, Reide, desculpa, ele, pelos índices do Sebrae, ele aumentou 119%, né, com o início da pandemia. Então, assim, a gente percebe que as pessoas não estão mais colocando seu currículo nas empresas, né? Elas já estão aproveitando para realizar um empreendimento, alguma possibilidade que elas já tenham interesse. Então, sim, o nível de iniciativas empreendedoras aumentou bastante nesse cenário. Sim, sim. Então, assim, né, e nós estamos aqui todos hoje, eu sei que pessoas, né, hoje tem inúmeras lives acontecendo, e a gente também tem pesquisas que estão nos apontando que a gente tem até trabalhado mais do que, na verdade, quando a gente estava presencial, né, mas vocês estão aqui para fazer várias coisas desse perfil do empreendedor, então vocês já estão demonstrando o empreendedorismo, que é a busca de oportunidade. Então vocês vão ter aqui um pouco do saber ainda aqui rápido, né, que numa live a gente não aprofunda tanto. Vocês estão estabelecendo, buscando informações, né, persuasão, rede de contatos, porque a gente acaba fazendo outros e outros contatos que são importantes, né, então assim, é só para começar, assim, a gente qualificar as características desse empreendedor, né. Mas como que eu vou trabalhar o empreendedor, na verdade, né? Eu vou trabalhar o empreendedorismo a partir da investigação apreciativa que eu falei para vocês e da psicologia positiva. Essas duas áreas, que é o que eu tenho trabalhado bastante e que eu vejo que tem bastante importância, na verdade, para a gente estudar e qualificar, né? Quero começar com essa imagem, né? Que, assim, a gente sempre vai ter problemas e conflitos. Claro que nós temos um momento hoje em que os problemas e conflitos estão muito maiores do que o que nós, né, gostaríamos e do que nós esperaríamos,
Mas a gente sempre vai ter que escolher, né? De que forma que eu vou transitar. Eu vou deixar que o problema, que a situação, né? Que tudo que está acontecendo tire a minha criatividade, né? Me embote, na verdade, ou eu vou procurar, né? Pelos altos ideais, pelas conquistas humanas, o que eu posso fazer. Eu sempre vou precisar de escolher isso, né? Ou eu vou ficar uma pessoa reclamona da vida, me queixando, porque às vezes as dificuldades e os problemas são muito, muito grandes, como estamos vivendo agora, mas em outros momentos também a gente passa por crises pessoais no nosso negócio que a gente montou, e que tipo de escolha a gente vai fazer. E aí eu estou começando com uma frase que eu quero deixar para vocês, e aí eu queria depois que vocês falassem esse nome, porque é mandatório para ser um bom empreendedor conseguir falar o nome dele, tá? Mas o Mihaly Csikszentmihalyi, que é um dos fundadores da psicologia positiva, ele estudou muito a criatividade, né? Coisa que nem todo mundo sabe. Ele começou a estudar criatividade, que depois ele foi para uma outra teoria. E ele dizia o seguinte, né? Ele diz o seguinte, que indivíduos criativos são notáveis por sua capacidade de se adaptar a quase qualquer situação e de se contentar, né? De se observar, conquistar a mão para alcançar seus objetivos, né? Então, vocês vejam que tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje, né? Assim, olhando para as coisas que estão acontecendo, coisas difíceis que estão acontecendo, mas que apesar de todas essas coisas, eu vou atrás e busco a minha criatividade para desenvolver. Então, assim, mas o que é investigar, né? Então, assim, quando a gente fala da investigação apreciativa, é importante você olhar o que é investigar, não é verdade? Porque o investigar, na verdade, quando a gente fala da investigação, a gente fala assim, puxa, mas por que investigar? Que nome estranho, né? Por que investigar? Na verdade, o investigar vem do quê, né? De explorar, de descobrir, de fazer perguntas, de estar aberto. Então, assim, é um perfil, a investigação é super boa para você trabalhar com o empreendedorismo e a criatividade, porque você desenvolve esse olhar acurado, né? De ver detalhes, pistas pequenininhas que estão aparecendo, que às vezes nem todo mundo está enxergando, e você treina esse seu olhar para que você possa enxergar. O sinônimo é descobrir, explorar, né, sistematicamente. E o que é apreciar, na verdade? Apreciar é olhar com encanto, né? Você crescer nas qualidades, crescer naquilo que funciona, naquilo que dá certo, né? Então, eu vou investigar, eu vou procurar os dados para que isso suba em valor, na verdade, para mim. Porque para a investigação, o apreciar também, ele vem da economia, né? A gente diz, né? Quando você compra um carro, por exemplo, e esse carro você pagou 30 mil e você, ao vendê-lo, ele custa 20, ele foi depreciado. Então, apreciar é o inverso, é você subir em valor as coisas, é você valorizar, você treinar o seu olhar para ver aquilo que funciona, aquilo que dá certo, né? E para o empreendedor, esse olhar acurado é muito importante. Para nós, como pessoas, também é importante. Então, assim, a gente tem todo um processo dentro da investigação de nos treinar a esse olhar, né? Esse olho de ver as coisas, de ver o que é belo. Eu sempre conto para as pessoas que eu tenho uma página no Facebook que eu criei a partir da investigação para desenvolver esse olhar, que se chama Lugares Secretos de Curitiba, né? Então, assim, é para as pessoas postarem fotos de Curitiba e treinar o olhar para ver detalhe, ver ângulo. Então, assim, pode até ser o mesmo lugar que todo mundo conhece, mas cada pessoa que fotografa com o ângulo que o olho dele mostra, que não é o que eu vi, né? Essa página está com 37 mil pessoas já, né? E assim, para o treino de você fazer. Então, você pode treinar, apreciar estar com seus filhos, apreciar estar na folga, apreciar seu negócio, gostar do que você faz, né? Porque a gente, teoricamente, a gente só vende o que a gente compra, né? Então, esse apreciar é muito importante, né? E legal que é a possibilidade também de, quem sabe, apreciar os seus próprios dons, né? Que dificuldades a gente tem para dizer, assim, pô, eu mando bem nisso, né? Quem sabe hoje o nosso bate-papo possa fazer você enxergar também esse apreciar-se de si, né? Que é tão importante para empreender, né? Empreender com o copo cheio. É verdade, né? Então, ela é uma teoria de mudanças. Então, assim, ela cabe super bem para esse momento que a gente está vivendo, né, que exige de nós novas posturas, exige hoje, por isso que
no pós-Covid e além, que a gente não sabe até onde que nós vamos, né, com esse processo, mas assim, que tem exigido de nós um olhar diferente para as coisas, em como eu faço, como é que eu qualifico a minha vida, os meus anos, o meu tempo, né, porque a gente começou a perceber o quanto que esse tempo também é importante, né. Então, e envolve criar sobre o que existe de positivo, né, de importante que você possa fazer. E aí, assim, uma pequena reflexão, né? Vocês vão pensar assim, poxa, mas e o que a investigação apreciativa ela tem a ver com o empreendimento especificamente? Então, como eu mostrei para vocês lá atrás, aquele catavento, e esse catavento que está aqui do lado, a investigação ela tem um processo, né? Que a gente chama do ciclo dos 4Ds. E são dos 4Ds porque em inglês são 4Ds, né? Que é o Discovery, o Dream, o Design e o Destiny, né? Então, a descoberta é quando você para e vê todo o teu talento. Então, se você fizer como um empreendedor, como uma pessoa, você vai pensar, agora eu vou te convidar para você pensar, o que eu tenho de bom? O que são os meus talentos? O que eu faço melhor? O que tem, né? Quais são as minhas características importantes? E por que isso é fundamental para o empreendedor? Porque a gente não sabe fazer tudo, né? A gente tem talento para um lado e outras coisas. Eu tenho talento para várias coisas. Informática não é o meu talento, vocês já perceberam, né? Então, assim, você tem talento para algumas coisas e outras coisas você não tem. Então, se você vai associar-se a alguém ou parcerizar com alguém, não precisa ser uma associação formal, legal, não. Mas se você vai, quem sabe essa pessoa pode complementar aquilo que está faltando em você e não tem demérito nenhum. Então, às vezes, um dos erros que nós cometemos, uma das falhas, é justamente achar que a gente pode fazer tudo e, na verdade, tem coisas que o nosso talento não estão muito alinhados para fazer isso. Então, olhar positivamente o que eu tenho de bom, reconhecer isso, valorizar essas características. Outro ponto é o que meu negócio tem de bom. O que ele tem de bom para esse momento? O que ele pode atender as pessoas? Que oportunidades eu tenho? Que características de diferencial de mercado ele tem de bom? É tudo no Discovery ainda. Então, primeiro, eu paro para trabalhar. Se eu estou numa organização e estou trabalhando liderança, ambiência organizacional, também, o que essa empresa tem de bom? O que a gente faz de bom? Né? Tem uma pessoa que está aqui no grupo, que é a Zoraia, que eu quero muito conhecer a empresa dela, porque ela fala tanto da empresa dela que eu quero conhecer. O que tem de bom, né? Que características realmente intrínsecas essa empresa tem de bom? Ok. Sabe, Heidi, que quem sabe ainda é na fase de descoberta que eu descubro qual é o problema que eu estou pronto para resolver, né? Qual é o problema que o meu negócio, com a minha intenção de negócio, se é que já não é um negócio, eu tendo a resolver. Então, quando a gente olha essa questão da descoberta, aí eu estou olhando um pouquinho também da cocriação ali do plano de fundo com design thinking, né? Que vem muito assim. Esse é o problema que eu resolvo. Então, esse produto, esse serviço, ele te ajuda a resolver isto. E dá ainda mais certeza para o empreendedor de que realmente ele está a serviço desse mercado. É interessante, eu não achava que ele estava na fase de descoberta. Mas ele não necessariamente precisa estar. Ele pode estar te apoiando para você fazer o sonho. Porque é a mesma coisa, por exemplo, eu pergunto para as pessoas, normalmente, quando eu estou na empresa, que, assim, no primeiro D, a gente pede para ninguém falar de nada negativo. A gente reconhece que existe, a gente sabe das coisas ruins, mas o primeiro é para a gente elevar emoções positivas, que são a base para a gente criar. Eide, você vai me dizer que... Não, Eide, não necessariamente, porque tem pessoas que criam na dor, na dificuldade. Sim, tem, mas é muito mais na arte, na criação, que é mais cognitiva, mental. Quanto mais emoção positiva eu gerar, maior a minha capacidade de criação. Então, assim, você vê uma pessoa que é depressiva, compõe uma música legal, escreve um livro, sim, a gente reconhece. Mas quando a gente quer, numa organização, pedir para o Discovery focar no positivo, é para elevar as emoções positivas. Para quê? Para quando a gente for no sonho, a gente ter um campo já adubado para a gente sonhar, para a gente criar. O sonho é a fase da criação. E aí eu digo para as pessoas, e digo para uma pessoa individual, você acha que eu vou perguntar o que tem de ruim agora? Todo mundo, talvez sim. Eu falo, não. Aquilo que tem de ruim, você já vai imaginar-se, sonhar, que você está há 12 meses, 18 meses na frente, e que isso já resolveu.
Então, se já resolveu, que caminhos a gente fez para resolver esse processo? Deixa eu te perguntar agora uma coisa. Sei que você já está indo para frente. Eu sei que você já é ligado no 420, não no 220, né? Então, que pergunta a gente pode fazer para as pessoas responderem o Discovery? Se eu pudesse fazer uma pergunta para as pessoas agora, respondam, descubram algo de si. Qual é a pergunta matadora que a gente poderia fazer para eles já colocarem no rascunho deles ali? O que você faz de bom? Que talentos que você tem? O que te faz singular, o que te faz diferente, né? Quais as habilidades que você tem, o que você no dia a dia desenvolve bem e que te faz, né? Que te dá o resultado do teu trabalho ou na sua vida pessoal, né? Sou organizado, sou planejado, sou assertivo, tenho equilíbrio emocional, sou criativo, desenho, sou muito bom em informática, sou muito bom em relacionamentos, né? Que tipo de tem? E um ponto que a gente que eu posso deixar também, Shirley, a gente tem um teste na psicologia positiva que chama VIA. Então, depois a gente pode passar esse link do VIA para você, e aí você coloca para as pessoas, ou talvez até eu passe aqui no chat depois. Pode deixar, eu vou passar também aqui. Você entra no chat, você pode fazer, tem ele em português, tem ele em inglês, se você preferir também. Você pode fazer que vão sair as suas 5 forças principais, por exemplo. E aí você já pode trabalhar. Tudo isso é dentro do Discovery. Dentro do Discovery, numa organização, aí é um mundo do empreendedorista. Para empreendedor, é assim, o que esse negócio tem de bom, o que nós atendemos o nosso cliente, o que o mercado está pedindo, o que o mundo está pedindo. Dentro disso que eu estou fazendo, dentro dessa expertise que a gente tem, o que o mercado tem mostrado, qual que é o futuro daqui 5, 10 anos para a gente, positivo, o que a gente vai fazer, que a gente vai se sentir bem quando a gente estiver fazendo, né? O que a gente faz que faz a gente ter orgulho do negócio que a gente tem, é tudo dentro do Discovery ainda, que é o positivo, ok? Então, e aí a gente vai para o sonho, como eu disse a vocês, a gente vai... Coloquei perguntas ali do Discovery, tá? Para as pessoas se... Coloquei no chat ali, uma resumidinha aí para a gente ir para o próximo, Isso. então. O sonho eu vou colocar, eu vou projetar, tá? Deixa que o dream eu vou projetar. Okay. E aí, depois que você sonha, então, assim, eu olhei para aquilo que está funcionando, para aquilo que me dá orgulho, aquilo que eu quero manter, que eu quero preservar, que eu quero ampliar, que eu quero melhorar, eu vou sonhar em manter isso e elevar, inclusive, para um outro patamar, seja na minha vida pessoal, seja no meu negócio, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu vou planejar para daqui 12 meses. Então, aí eu vou para o design, que pode ser um design thinking. O que eu vou, de fato, como é que eu tiro o sonho, né? Aquilo que eu sonhei, eu ideei, né? Que eu criei, como é que eu tiro isso da cabeça, da imaginação e coloco na ação, na verdade, né? Então, quando eu coloco na ação, opa, vamos arregaçar a manga, porque sonho que fica só sonho, ele pode virar uma utopia. Então, para eu funcionar bem, eu tenho que ir para o planejamento. O que eu tenho que fazer? Que cursos eu tenho que fazer? Que produtos eu tenho que desenvolver? Que marketing eu tenho que fazer? Tudo que eu puder fazer em termos de planejamento e fazer um plano e seguir esse plano. Então, isso é a parte do planejamento. Se é pessoal, Ed, eu precisava de algumas características porque eu quero fazer que não são tão boas para mim. Ok. Que tipo de treinamentos eu posso fazer, que tipo de desenvolvimentos eu posso fazer, que tipo de associação eu posso fazer para que o meu planejamento aconteça e dê certo. Uma vez que eu planejei, eu vou para o destino, que é assim, como é que eu sei que eu cheguei aonde eu gostaria? Então, eu vou colocar os KPIs, na verdade, eu vou colocar os indicadores, seja os indicadores que eu já tenho na empresa, na minha empresa mesmo pequena, não precisam de ser indicadores formais, mas eu vou pessoalmente também. Como é que eu vou saber que eu cheguei lá? Né? Eu quero ler livros, a minha meta é emagrecer, a minha meta é falar um idioma, né? Seja o que for no pessoal. Como é que eu sei que eu vou chegar lá? Então, eu vou fazer uma meta para mim. No meu negócio também, como é que está meu negócio? Então, se eu fizer tudo isso aqui, ele vai me dar que tipo de resultado? Tanto financeiro, quanto de mercado, quanto de satisfação pessoal. Então, aí eu escrevo essa meta e no meu destino eu vou acompanhar e vou me comprometer com o resultado que eu vou fazer. Então, esse, na verdade, é o
é o escopo da investigação apreciativa. Claro que quando a gente faz um workshop, um summit, que a gente chama de investigação apreciativa, dependendo do número de pessoas numa empresa, a gente pode levar 2 dias para fazer. O primeiro D, o segundo D, o quarto D, mas a gente sai com material extremamente consistente. Então, assim, o que eu queria levar para vocês anotarem no seu caderninho daí, né? Então, vocês já anotaram? Só posso fazer um parênteses antes de você entrar no sonho? Pode. É que a gente é tão apaixonado pela investigação apreciativa que ela provoca realmente um fortalecimento de identidade organizacional, né? Se você tem o seu negócio, eu sou um líder de equipe, eu sou uma pessoa motivada na equipe que gostaria de colocar um tom de identidade. Parece que a gente não tem muito foco no que fazer. Então, eu percebo que o rollout de toda a investigação apreciativa, ou de pelo menos até a parte do sonho minimamente, né, falando, ela te dá um foco e um direcionamento, né? Sim. A rede, ela é especialista nisso e ela vem fazendo essa gestão de mudanças organizacionais, né, como uma prática da atuação dela também como consultora. Eu sou uma babona aí pelo trabalho da rede. Então, dá para usar tanto para indivíduo como pessoa de carreira, como para uma área de negócio, um grupo motivado em fazer, como para toda uma cultura de transformação organizacional. Só antes de você passar para o Dreams aí, então, aproveitar essa parte. O Dream, para você fazer para o teu negócio, então, como a gente está falando aqui do empreendedor, eu deixei algumas perguntas para você depois responder no seu caderno. Claro, não vai dar tempo de fazer nessa live, mas para você anotar, né? O que você vê de novo e positivo em seu negócio para o futuro, né? Esse futuro pode ser 6 meses, pode ser 12 meses, até, assim, é um movimento hoje mundial que a gente já não tem feito esse processo de futuro muito longe, porque as coisas estão muito ligeiras, estão muito rápidas, né? Então, aqui, quem é mais velhusco, assim como eu, vai se lembrar que a gente fazia esse plano para 5 anos. Eu me lembro de trabalhar em empresa que tinha plano de 10 anos. Não tenho visto mais plano para 10 anos, porque em 10 anos tudo pode mudar. Aliás, em 5 anos, aliás, em 1 ano, né? Tem o Covid-19 e aí tudo que a maioria planejou e se preparou, tudo também modificou, né? Então, assim, e principalmente no pequeno negócio, é importante você fazer com um tempo mais curto, na verdade, né? Mas o que você vê de novo e positivo, né? O que você pode antecipar do teu negócio, do que você faz, o que o mercado está te dizendo para você, o que você tem ouvido, o que você tem pesquisado, tem lido, as pessoas têm trazido para você, olha, esse tipo de negócio seu aqui, para esse momento você pode fazer. Então, onde que você está pesquisando, onde que você está tirando inspiração, né? Que aspectos aconteceram e que você considera que foram mais importantes para possibilitar as mudanças que aconteceram? Então, você teve todo esse processo, você sonhou, você viu tudo que é de novo, e nesse de novo, o que precisou de ser feito para que você chegasse nesse sonho, na conclusão desse sonho, né? Quem contribuiu para que isso acontecesse, né? Eu precisei de me parcerizar com alguém, eu precisei de me desenvolver, eu precisei de comprar algum maquinário importante para aquilo que eu vou fazer, né? O que eu precisei de fazer? Então, tudo isso eu vou anotando para que depois eu leve para o planejamento e coloque. Então, eu vou precisar de comprar isso, eu vou precisar de fazer um curso assim, vou precisar de contratar um web designer, eu vou precisar de contratar alguém, parcerizar com alguém hoje de informática que possa fazer isso, aquilo para mim. Então, assim, depois que eu faço todas essas perguntas do Dream, é que eu vou para o planejamento, né? E aí o planejamento pode ser feito 5Ws e 2Hs, você pode fazer com Design Thinking, você pode ir para a fase do planejamento usando todas as etapas e fases do Design Thinking, e que você, na verdade, vai fazer isso com o objetivo de você chegar lá e você ter como medir o que você fez, na verdade. Legal. E aí, assim, né, como eu falei da investigação, que é uma forma de você fazer, e eu disse que eu ia falar para vocês de investigação e psicologia positiva, e de psicologia positiva eu trouxe a criatividade e o flow, né? Que pena que a gente não está com os microfones, que só ia passar na live quem conseguisse falar de novo o nome dele, né? Mas eu falo porque eu tive que treinar, viu, gente? Não se preocupe. Porque é um nominho bem difícil, mas ficava feinho, né? Eu fazendo live, palestra e dizendo assim,
aquele que tem um nome que a gente não pode falar, né? Eu não podia fazer isso, né? Mas o nome dele é Mihaly Csikszentmihalyi, né? Então, assim, ele é um estudioso, ele é um dos fundadores da psicologia positiva, junto com Martin Seligman, que nasce em 1998. E o Csikszentmihalyi é o exemplo claro da ciência, eu sou apaixonada pela ciência, que é a ciência atira no que viu e acerta no que não viu, né? É muito frequente isso, um pesquisador sair com uma hipótese e voltar com outra coisa. E foi o que aconteceu com ele. Ele começou a pesquisar sobre criatividade, então foram anos pesquisando sobre criatividade, as pessoas ficavam com pager para responder todos os questionários que ele mandava, e ele se deparou com uma coisa que se chama flow, fluxo, que é um sentimento que você tem, né, de total preenchimento, de satisfação, de alegria, de contentamento quando você realiza as suas metas. Então, para o Csikszentmihalyi, felicidade não é algo que acontece por acaso. É fruto de alta carga de esforço, inclusive físico, né? Então, assim, ele já não é muito adepto a Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Então, assim, ele acredita que a vida de significado e com flow é uma vida que a gente coloca energia para acontecer, né? Mas o que é o flow, na verdade? Na verdade, o flow é quando você encontra altas habilidades com altos desafios. Alta habilidade, então, assim, a gente não vai ter flow todos os dias, mas é aquele dia que você virou à noite para fazer seu trabalho, que você fez tudo no seu negócio, que você criou, que você ficou até tarde, e aí você faz assim, yes, né? Daquele ser tipo, uau, consegui, né? Aquilo te inunda, te preenche totalmente. Isso a essa sensação de completude, ele deu o nome de flow. Porque se os desafios são baixos e as suas habilidades são baixas, você entra em apatia, tristeza. Porém, se as suas habilidades são baixas e os seus desafios são muito elevados, você entra em ansiedade. A ansiedade leva ao estresse, estado de alerta, diminui a sua capacidade de compreensão e de criatividade. Isso é físico, né? Eu jogo adrenalina no corpo. Porém, se eu tenho alta habilidade, mas os meus desafios são baixos, eu fico em depressão, em apatia. Porque eu falo, está tão sem graça, né? Então, você vê hoje colaborador, principalmente na época da escassez, que ele aceita um trabalho muito abaixo da sua capacidade, mas esse trabalho não vai dar flow para ele, porque ele tem uma necessidade muito maior para ter flow. Entende? Então, assim, o fluxo, na verdade, é junção de altas habilidades, de altos desafios. Por isso que o ciclo do aprendizado é tão grande. Porque uma vez que eu me desafiei e eu usei minhas habilidades, a hora que eu usar, já não é desafiador mais. Concorda? Aí eu tenho que crescer de novo. Então, é uma espiral de flow. E o flow, gente, é gasolina pódio para a gente viver. Sem flow, a gente entra em depressão. Por isso que a gente estuda, hoje tem estudos grandes, por exemplo, quem vai para aposentadoria, porque daí tem gente que só tira flow no trabalho. Outras pessoas não tiram flow nenhum no trabalho, estão doentes, adoentadas, e é totalmente possível você tirar flow no trabalho. Então, o pequeno negócio, o empreendimento, também precisa de me dar momentos de flow, de satisfação, de contentamento, para eu continuar com a minha energia alta, com a minha criatividade, proporcionando as coisas como vão acontecer. E vocês podem fazer já pensando nas perguntas, que eu já vou abrir para perguntas, né? E aí, para a gente fechar esse processo, eu queria deixar um exemplo que o Csikszentmihalyi mostra de como, esse aqui é um presente para vocês, né? De como que eu posso cuidar das coisas à minha volta para que eu permaneça e use o meu flow, na verdade, o fluxo, e para que eu use a criatividade dentro da minha rotina. Então, ele dá 10 passos e eu queria passar isso para vocês antes da gente terminar. Então, assim, a primeira coisa que ele fala é para a gente remover as distrações, né? Então, assim, quando você precisa de foco, remove as suas distrações, né? Escolha seu horário mais produtivo, né? Porque às vezes eu estou com criança pequena, né, Shirley? E a criança, o bebê toma atenção, isso é natural que aconteça, né?
Verdade. Limpa a sua agenda nas primeiras horas do dia, né? Então, tente fazer as coisas o máximo que você quiser. Fique em um espaço tranquilo e livre de interrupções, isso vai te ajudar também a você remover essas distrações. E fique afastado de tudo que possa te distrair. E uma outra coisa que eu vou dar de dica também, o cérebro da gente começa a captar e tirar a gente da atenção. Coloque uma cadernetinha do lado e anote. Ah, eu preciso de ligar para a Chile. Não, não vai ligar para a Chile. Anota, depois que eu terminar, eu vou ligar para a Chile. Então, para você remover as distrações. O segundo, planeje cada projeto, né? Separe os projetos, tenha um roteiro visual, se você puder. É por isso que a gente trabalha tanto, pessoal, esse pessoal mais moderno, assim, coloca tudo na gestão à vista, coloca post-it, cartazes, porque para você ter o fluxo visual todo, isso é muito importante, né? E trate de um projeto de cada vez no espaço de tempo, defina um espaço de tempo. Claro que a gente gosta, o brasileiro gosta, né? Eu gosto, inclusive, eu falo isso, meu marido fala, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, mas a nossa eficácia cai bastante. Isso já é pesquisa comprovada, né? Então, verifique se você está conseguindo ser produtivo com esse esquema de trabalho. Defina um gatilho. Ele fala uma coisa muito importante, que é assim, toda vez que você tiver, né, o cérebro estiver escapando, porque o cérebro da gente escapa, a gente viaja, né? Aí, quando a gente vê, a gente está lá num lugar pensando em outra coisa, que tem que fazer uma comida, tem que comprar um negócio. Ele dá o seguinte, que você, para entrar no, ele chama de modo turbo do cérebro, ele dá um exemplo, pressione o tórax 2 vezes seguidas, com ambas as mãos. Mas você pode fazer ou na mão, ou no pulso, você combina alguma coisa que é física, quando o seu cérebro escapar, você faz. Assim que você começar a fazer, o seu cérebro já volta imediatamente para o foco, né? Então, assim, é uma coisa bem, bem interessante mesmo. Então, assim, antes de entrar em flow, tome tempo para uma pequena pausa. Eu tenho feito isso, porque eu tenho ficado muito no computador. Então, eu tenho pedido, tenho me organizado para dar um tempo, para tomar um café, sair, ouvir música, relaxar, né? Caminhar um pouco, porque a gente fica muito sentada, né? Respirar, exercício de respiração é fundamental, né? A gente respirar, né? Trazer isso. Então, assim, para convidar o flow para entrar, a gente precisa de fazer, né? Ajustar isso ao longo do dia, né? Claro que se a gente se a pausa ficar muito longa, a gente vai perder um pouco do foco e vai aumentar a distração, mas dentro de um razoável, né? Controlar seu tempo de modo criativo, né? Como é que eu posso pôr? Outro dia eu fiz, até comprei uma ampulheta para eu medir meus tempos, né? Eu ponho uma ampulheta, ponho ela virada, colorida. Então, você pode arrumar um jeito de você fazer essas pausas e você cuidar desse tempo sem ser, né, uma coisa pesada, mas que realmente a gente não pode perder o tempo, né, de vista. Planeje o flow, né? Então, preserve o seu tempo suficiente para que você possa realmente chegar em flow, né? Então, assim, para você tá percebendo a tua motivação, tá percebendo que está quase chegando lá, que você está alegre, motivado para fazer, né? E para isso você precisa de definir claramente o que você quer, né? O que você quer com aquela sessão que você está fazendo, o que você quer com o estudo, para você conseguir medir as suas metas, né? Então, o Csikszentmihalyi fala que é importante que você tenha feedback, né, das suas atividades, que você tenha retorno disso, que para te dizer, o caminho está indo certo. Então, você, vou continuar. Isso é um grande indicador para que você tenha flow. Saber se ela está também aumentando e está usando o seu desafio, porque pode ser que ela não esteja usando o seu desafio a contento, né? E saber também, gente, que tem atividades que não dão flow. Nem todas as atividades dão flow, né? Nem todas. E, assim, uma dica que eu faço às vezes a minha atividade não me dá flow, mas eu não posso sair dela. E longe de nós. Eu e Shirley aqui falaram para você sair do teu trabalho. Você só sai quando for importante para você sair, né? Você sinta que é a vontade. Mas a minha dica é procure lugar que você tire flow. Seja cozinhando, seja fazendo trilha, seja fazendo rapel, seja fazendo o que for que te dê flow. Porque flow, eu volto a repetir, é gasolina pódio para a gente viver.
E se o trabalho, se o que a gente faz, por alguma circunstância, ou momentânea, ou porque realmente não me brilha mais os olhos, eu já não tenho mais novidade nenhuma, então, portanto, não tenho desafio nenhum para fazer, provavelmente ele não vai me dar mais flow, né? Encontre a música certa, né? Aquilo que marca, né? Vocês vão se lembrar de coisas que vão ajudar. Tem músicas, hoje eu tenho trabalhado bastante com música, tem ruídos, tem músicas que é boa para memorização e tudo mais, então você pode criar sua trilha, seu playlist. Eu, às vezes, vou fazer aula, eu faço um playlist. Eu vou fazer reunião, eu faço um playlist da reunião, que é música que eu coloco no intervalo para o exercício tal, exercício tal. Então, isso também pode nos ajudar a fazer, a entrar em flow, né? Priorize as pequenas vitórias, né? Então, assim, ele diz para você, no começo do dia, pegar coisas pequenininhas que você consegue terminar. Outro dia eu fiz isso, eu peguei de manhã cedo, eu tinha várias coisas para fazer, eu falei, não, mas de manhã eu vou fazer essas 3. Nossa, mas na hora do almoço eu estava numa felicidade tremenda. Eu falei, uhul, consegui fazer as 3. Isto é, consegui atingir. Então, essas pequenas vitórias também, que são pequenos flows, vai aumentar o seu foco e energia e que vai propiciar que você libere um pouco mais de dopamina, né? Que vai te dar mais prazer. E, por último, ativar suas ondas cerebrais, né? Existem muitas formas da gente utilizar e ativar as nossas ondas cerebrais para atingir esse flow mais rapidamente, né? Que é tomar chá verde, 30 minutos de exercícios, meditação e respiração. Então, são essas 10 dicas para você desenvolver a sua criatividade e o flow. Gratidão, por enquanto, né? Vou terminar, na verdade, porque eu espero que vocês tenham perguntas para fazer e tudo mais. Muito bom. Heidi, você nos ajudou. A sensação de trabalho concluído realmente gera flow, sim. Você comentou ali sobre a questão do discovery, né? Eu percebo que você deu bastante ênfase e o quanto é rico a gente descobrir, fazer as nossas descobertas, né? O quanto é rico a gente mergulhar para dentro e descobrir, puxa, não só descobrir, mas reconhecer, né, todos os nossos feitos, aquelas dificuldades que nós superamos, que geraram sucesso e um marco na nossa vida, porque às vezes as dificuldades, né, nos ensinam muito. Então, o espaço da descoberta, às vezes a gente percebe que ele é pulado quando a gente vai querer pensar num negócio, né? E aí a gente se fragiliza na escolha de parceria, na escolha de sociedade. Então, eu achei fantástico você trazer essa riqueza quando falou do Discovery. E o processo do sonho também, né? Com essas perguntas, para a gente. Eu me imaginei fazendo um diário de futuro, contando lá para frente. Eu acho que era sempre intenção, não sei. Mas eu me imaginei escrevendo um diário, contando para mim mesmo como ia ser lá na frente. Então, quanto é rico, né? Essa possibilidade de a gente poder escrever, né? Sendo que o adulto ele consegue fechar melhor as ideias, concatenar melhor todo esse universo que ele percebe, né? Então, muito interessante. Eu acho que até para complementar só o que você está falando, Sheila, que assim, eu trabalhei com uma pessoa, ele era muito bom no que ele fazia, né? Eu atendi ele várias vezes, ele era muito bom, mas ele era péssimo em finanças. Péssimo em finanças. Vocês podem imaginar o que é isso para um pequeno negócio, né? Você ser péssimo em finanças. Ele só realmente conseguiu ter êxito o dia que ele admitiu para si mesmo que ele não era bom em finanças, mas que ele era excelente no que ele fazia. Então, assim, se ele deixasse de fazer aquilo que a criatividade dele mandava fazer e fosse cuidar de finanças, ele não cuidaria nem bem das finanças e tampouco faria bem o que ele faz. E aí, o dia que ele parcerizou e veio uma pessoa que cuida hoje da finança, tudo mudou para ele, né? Então, assim, não é demérito para ninguém, né? Assim, mas o que o meu negócio exige e que tem a necessidade da gente fazer? Parcerias, né? Parcerias para que a gente, de fato, consiga desenvolver o nosso melhor e a nossa criatividade ficar liberada para acontecer, né? Porque muitas das vezes a gente está fazendo coisas que não são da nossa característica primordial. Porque a gente acha que pode ser que tenha um valor agregado ali, né? E o barato sai caro, né? A gente perde muito tempo, energia e motivação. Muito bem. E eu achei fantástico que no nosso planejamento a gente possa ter consciência dos 10 sabotadores da criatividade, né?
E aquilo ali, para mim, foi, acho que, a maior cereja do bolo, né? Porque, claro, a investigação preceptiva ela é muito, muito rica, mas o quanto é importante a gente entender quais são esses sabotadores, quais são os momentos de dar retorno, né? Essas dicas ali foram fundamentais, eu achei fantástico. E se você me permitir, eu vou compartilhar com as pessoas que estão aqui o teu material, né? Se você assim permitir. E se vocês gostariam desse compartilhamento, vocês podem deixar o seu e-mail registrado aqui no chat e a gente pode enviar na sequência toda essa percepção, porque é com o tempo, com o seu processo, né? Porque é muito rápido tudo isso que a gente vem conversando aí. A Fernanda fez uma pergunta que é assim, o que se pode fazer para desenvolver a criatividade, né? Então, assim, primeiro, é importante perceber um pouquinho como a pessoa funciona. Então, assim, ainda que tenha alguns exercícios muito, muito bons para se fazer, mas dependendo... Oi, Fernando. Então, dependendo do jeito da pessoa, ela pode fazer um ou outro. O que eu sempre indico, existe uma parte da neurociência, assim, a gente está avançando muito estudar cérebro. Essa caixinha nossa aqui é sensacional, né? Existe uma parte da neurociência que se chama neuróbica. Neuróbica nada mais é do que a aeróbica para neurônio mesmo, é o neurônio com o pezinho, uhul, né? Fazendo exercício, né? Então, você está acionando. Então, assim, a neuróbica, ela desconstrói um pouco o seu pensamento. Então, por exemplo, é aqueles exercícios de você que é destro fazer com a mão esquerda, de você criar coisas fora da caixa, então isso aumenta o leque das suas possibilidades também. E o flow, fazer exercícios que te ajudam, te inundar de flow, aumenta a sua capacidade de criação. É diretamente proporcional, Fernanda. Respondi? Mas procura neuróbica, você vai amar. Tem coisas sensacionais na neuróbica. Tem na internet. Coloca lá neuróbica. Uhum. Tá. Muito legal. Obrigada. Eu convidar uma pessoa assim para vir de uma forma espontânea e você ser tão generosa com a entrega desse material. E a rede de uma forma muito generosa, com uma entrega maravilhosa. Olha, fiquei maravilhada com o que você nos trouxe aqui hoje, nos proporcionou. E de coração, muito obrigada. Um exemplo para vocês, eu estou perfeitamente em flow, porque depois de todas as dificuldades, troco. Eu falei, meu Deus, eu fiz um material tão legal, aí terminei, todo mundo viu. Ai, que delícia, deu certo, uhul! Uhul! Então, agradeço de coração. Heidi, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Uma ótima noite e até a próxima. Até. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.